Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e no seu eterno Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Antes de iniciar, irmãos, eu quero aqui primeiro dizer que, com todo respeito, eu não vou aqui criar nenhuma polêmica, porém, eu tenho que defender alguns irmãos críticos, que eu vi um vídeo de um irmão até simples, Deus o abençoe, ele tem razão de querer defender a sua instituição, não vou aqui recriminá-lo, porém, um erro teológico muito grave, um erro bíblico, nem vou dizer teológico, porque senão as pessoas já vão entender de outra forma, mas um erro bíblico gravíssimo, gravíssimo. E eu vou explicar para os irmãos, para que os irmãos entendam. Há pouco tempo atrás andou em grupos do WhatsApp, na internet, uma pregação de um ancião que dizia: não importa a força superior ou Deus que você serve, né? Ele falou isso num ambiente que era uma igreja, certo? E o irmão veio querer ali justificá-lo de uma forma que não tem lógica. Vou explicar para vocês por quê. Nós que servimos a Deus em Jesus Cristo, mesmo que nós estivéssemos num lugar onde tivesse muitas pessoas que não fossem da nossa mesma fé, jamais nós poderíamos falar isso, porque se nós pregamos Cristo, nós temos que continuar pregando Cristo, independente de quem gostar ou não gostar. Se isso for para agradar, ou vamos dizer assim, dessa forma, bom, a pessoa falou isso porque tem pessoas de outras denominações que também não respeitam as suas entidades. Irmão, isso não interessa para nós. Essas entidades, essas forças superiores, para nós elas são satânicas. Nós não podemos incentivar que alguém, embora não seja do nosso meio, venha a fazer essa busca. Muito pelo contrário, o irmão deveria pregar assim: existem muitos que buscam uma força superior, mas nós só temos uma força a qual nós devemos buscar, que é Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa forma de pregação, e ainda dentro de um ambiente, de uma igreja, pode confundir a mente das crianças e levá-las até mesmo a acreditar que elas estão, que elas podem servir qualquer outra entidade. Se fosse assim, o próprio servo de Deus que pregava, ele teria que falar, ele teria que corrigir isso. E não corrigiu. E deixou. Por que que ele deixou? Fica aí uma pergunta. Então, meu caro irmão que defendeu, fez um vídeo, olha, seu vídeo foi muito bem feito, você é humilde, uma pessoa humilde, eu não tenho nada contra você, pelo amor de Deus, nem me conheço, mas essa sua justificativa aí não tem fundamento, irmão. Porque se eu estiver num culto, atendendo um culto, mesmo que tivesse 500 pessoas lá e 250 acreditassem em outros deuses, eu ia pregar só um Deus, só Jesus Cristo. Não interessa se ela busca uma força superior, ou se ela não busca nada, ou se ela busca Deus, ou se ela busca o diabo. Para mim, não interessa. Eu tenho que pregar Jesus Cristo, irmão. No momento em que eu estou pregando Jesus Cristo, pode até alguém não gostar, problema. Aí é o momento que eu tenho que pôr o evangelho. Eu falaria de outra forma, pelo Espírito Santo. Muitos adoram forças superiores, que se acham superiores, porque o superior é só Jesus Cristo. E mesmo aqueles que buscam essas forças, não estão buscando. E isso até é bom, para que chegue até você hoje o conhecimento do verdadeiro Salvador, que não é a força superior que você busca, que é Jesus Cristo, a única fonte de salvação que dará ao homem o direito da vida eterna. Seria diferente, não seria? Agora não vem, irmão, por favor, querer criticar quem colocou esse vídeo. Esse vídeo não foi cortado. Aí o irmão teve uma certa ginga para colocar, né? Me perdoe de explicar assim. Não é uma pessoa humilde, não vai ficar zangado comigo por isso, porque eu estou usando de toda a educação. Mas aqueles que não têm entendimento, que são defensores, irmãos, às vezes, de coisas que vão fazer eles perder a salvação, eu gostaria, irmãos, que explicar uma coisa.
quando nós falamos, nós não estamos atacando nenhum irmão. Mas devido ao sistema que já está corrompido, nós temos sim, por obrigação, lutar contra o sistema. Não é contra a denominação A, a denominação B. Se o sistema dessa denominação mudar, tudo bem, mas ele não está mudando. Ao contrário, está abrindo brechas para que muitos irmãos que têm ministério na Congregação Cristã no Brasil estão entregando o seu ministério. Por que motivo? Nós vemos aí pessoas excelentes, irmãos, pessoas que nós conhecemos, que não tem motivo nenhum para sair do ministério, e não estão apostatando da fé. E mesmo a congregação não pode também ignorar isso, porque ela mesmo disse que nós temos que respeitar os irmãos das outras denominações. Agora, ela fala uma coisa, irmãos, mas eu subi de casos, vou passar para os irmãos, daqui a pouco já vou ler a palavra, vai ser rápido esse assunto aqui, porque senão vai tomar muito tempo. Eu estou falando 6 minutos, eu subi de casos, irmãos, que quando saiu aquele ensinamento que os irmãos da Assembleia podem vir tomar Santa Ceia aqui, tá, mas não falou que nós podemos tomar lá. Nós não, os irmãos da congregação podem tomar lá. Por quê? Isso aí é uma maquiagem maligna. Quer dizer, eles podem vir na congregação. E os irmãos da congregação? O irmão que fez esse vídeo, com toda educação, a gente vê que é um irmão humilde. Eu respeito a sua opinião, certo, irmão? Não estou jamais te atacando aqui. Mas, irmão, questione o seu ancião se você pode tomar a Santa Ceia ou a sua ceia na Assembleia de Deus. Questione ele, para você ver o que ele vai dizer. Se ele falar que você pode, você faz um vídeo, o ancião falou que eu posso. Mas vamos ver o que ele faz quando você voltar, certo? Aí então eu posso acreditar que está tendo uma mudança benéfica. Mas caso contrário, eu vou ser bem sincero, irmãos. Está errado. Até o próprio irmão Luiz Franciscon saiu desgostoso do Brasil por causa dessas atitudes. Isso não vai descaracterizar a tua salvação, viu, irmão? Você é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem o meu respeito, tá? Não estou falando mal de você, espero que você entenda isso. Mas eu não posso admitir que também condene os irmãos que são críticos quando falam isso, porque realmente isso daí está errado, tá, irmão? Então seria o correto o ancião, se ele tivesse humildade, porque geralmente os anciãos não voltam atrás, irmão. Eles falam lá entre eles que ele errou, que ele falou isso, mas ele não volta no culto para dizer. Pode ser que depois desse vídeo ele volte. E não volta lá para se retratar. Isso eu sei, porque eu fui do ministério, irmão. Só se retrata, sabe quem? Aquele que faz alguma coisa que o ministério não gosta. Que atacou o ministério, que falou alguma coisa que nem eu pregar, que só Jesus Cristo é a graça de Deus. Pronto. Eu vou arrumar um monte de cara feio olhando para mim. Eu vou ser sincero para você. Pode ser que mudou agora. Mas eu posso dizer isso com experiência. Certo, irmãos? E falam que não pode estar em seitas secretas. Eu peguei uma palavra contra toda seita secreta. Quando acabou o culto, um irmão do ministério fugiu para não me saudar. E eu fui atrás dele. E quando eu fui saudá-lo, ele estava com o rosto transfigurado, como se estivesse com um ódio tremendo daquilo que eu tinha pregado, irmãos. Todavia, ele está lá ainda, né? E eu não vou falar o nome dele, e é realmente de uma denominação secreta, e está lá. E eu tenho certeza que não é só ele, porque eu já conversei com anciães antigos, irmão. Inclusive na minha casa, num quarto, numa sala que eu tinha fechada para as crianças não ouvirem, não é? E perguntei para ele, sabe o que ele disse para mim? Irmão, não fala muito isso não, porque pode causar problemas para o irmão. E deu uma risada. Vocês entenderam? Eu entendi a resposta. Irmãos, não vem dizer que eu sou fofoqueiro, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu estou falando a verdade. Eu estou preocupado com vocês, irmãos. Só isso. E vou continuar. Eu não ia fazer vídeo nenhum a respeito disso. Porém, eu estou sendo atacado em comentários quando eu prego sobre a graça. Principalmente quando eu falo que a Bíblia
é a palavra de Deus. Isso, irmão, está trazendo um problema para mim que vocês não queiram saber. Pessoas... Irmão, entrou pessoas aqui no meu comentário, eu apago, né? Entrou coisas aqui, irmão, que são estritamente diabólicas. Eu não vou condenar toda a denominação por causa dessas pessoas, mas eu aconselho esses irmãos que são de lá e que gostam, lutem por essa causa, lutem contra essas coisas. Vocês têm força, né? Comece a não dar coleta, para você ver se vocês não têm força. Esse negócio de resgate é porque está faltando dinheiro, irmão. Agora houve uma calamidade no Rio Grande do Sul, aí no Brasil, né? Quero ver se eles pegam milhões e milhões e atendem todos que estão lá. Não só os irmãos da congregação. O Senhor Jesus Cristo disse assim, se nós fizermos bem só aqueles que nos faz bem, que galardão teremos? Este é o Evangelho de Cristo. Irmãos, eu tive uma missão, e eu estava ainda na congregação, e eles não queriam me dar liberdade para mim ir, nem queriam que eu fosse, tá, irmão? Mas eu orei a Deus, eu estava de férias e eu fui. E consegui, por misericórdia, não estou querendo me exaltar, quase 400 cestas, mas enormes, para me levar para perto do Vale do Jequitinhonha. Irmão, nós atendemos roupas, então, foi muita quantidade, irmão. Muita quantidade mesmo. Eu não estou aqui falando disso para me exaltar, tá? Porque não fui eu que doei. Eu apenas fiz o que Deus me mandou. E solicitei a companhia de um diácono que me ajudou, e também solicitei um irmão médico, uma irmã enfermeira, e nós fomos fazer aquilo. E nós, como sabemos que a salvação não está na congregação, eu agi totalmente diferente. A congregação está em Jesus Cristo. Aonde eu senti de atender, eu atendi. Até uma pessoa que o cooperador de lá disse que não tinha liberdade, que não tinha isso, não tinha aquilo, Deus me visitou e mandou atender aquela pessoa. Eu ainda disse para ela, fique em paz, que todos te desprezam, mas Deus te ama. Ela começou a chorar. Ela falou, eu pedi um sinal, pedi que alguém falasse isso para mim. Eu achava que eu ia para o inferno. Eu falei, vai para o inferno nada, você tem que crer em Jesus Cristo. E quando ela era menina, bem menina, ela contou, ela cometeu alguma coisa, porque era uma criança, né, e foi levado por uma astúcia de uma pessoa mais velha que ela. Ela não disse a idade, eu não sei não, se não era alguém até de maior idade, mas ela não falou e eu também não perguntei. Então, irmãos, a salvação está em Cristo. Esse erro desse ancião deve ser, sim, se foi isso que o irmão falou, o irmão deveria procurar esse ancião, é o conselho que eu dou, né? Que a ideia acabava esse assunto aí. Você procurava esse ancião e falava para ele corrigir isso. Só que, eu já vou te adiantar, pode ser até que ele corrija, porque esse vídeo aqui vai longe, né? Se ele corrigir, irmão, louvado seja Deus, vai ser bom para vocês. Agora, se ele não corrigir, pode ter certeza que você vai sair corrido, porque ele vai chamar a tua atenção. Não vai usar de misericórdia como você usou com ele, não, tá? Não vem dizer para mim, porque eu conheço muito bem o ministério, porque eu fui ancião. Qualquer hora eu vou mostrar minha carteirinha. Eu tenho um pouco de receio de mostrar, irmão, porque eu sei como é que são. Se mostrar documentos aqui, vai complicar pro meu lado, né? Então, no sentido complicar que eu quero dizer, é no sentido de vir no meu canal e querer processar essas coisas todas. Eu não processei ninguém, irmão, graças a Deus, e tinha motivos para isso, hein? Mas, infelizmente, eu não sei a situação dele. Eu amo eles, não tenho nada contra, amo vocês. E a pessoa fala assim aí no meu comentário, fala que não critica e está criticando. Não, eu estou falando a verdade. E estou defendendo os irmãos que são críticos. Só isso aí, tá? Ah, mas aquele falou isso, aquele outro. Para mim não importa o que o outro falou. Eu respondo por aquilo que eu falo. Eu estou tratando o irmão com educação. Pode ver, se ele ver esse vídeo, ele vai ver que eu não falei mal dele. Muito pelo contrário, achei muito educado. Então vamos, irmãos, ler com a ajuda de Deus em aos Hebreus, irmãos. No capítulo 1 do livro de aos Hebreus. Nessa Bíblia aqui, nesta Bíblia aqui. Você já sabe, João Ferreira de Almeida. Essa nós usamos... que os irmãos usam, não é? Essa Bíblia é muito usada, também muito bem corrigida, muito bem... já tem uma versão nova dela, não é a Bíblia Ecumênica não, tá? A Bíblia Ecumênica, quando a Bíblia Ecumênica entrar, essa daqui sai, tá, irmão? Sai deles, nós não, nós devíamos comprar mais. E ler, estudar até gravar, porque a coisa vai ficar mais feia. Eu não sei quando, né, irmão? Mas Deus sabe, eu não quero deixar ninguém aqui apavorado. Nós temos que ter fé. Vamos ler então aqui.
Primeiro aos Hebreus, vamos ler com a ajuda de Deus, aonde fala que Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe darei e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Só até aqui, irmãos. Então, irmãos, isso daqui vai pegar muitos irmãos aí, não só da congregação, tá? De outras denominações. Eu vou entrar aqui num assunto que o Senhor me fez saber necessário. Hoje nós sabemos que existem vários tipos de crença no mundo, não podemos negar isso, não é, irmãos? Sabemos também que como uma única história, só tem uma versão, a verdadeira fé só tem uma também, não é? E a verdadeira obra de salvação só tem uma, é a única. E a única fonte que nos faz entender isso é a palavra de Deus. Se nós pegarmos aí em Romanos 10, versículo 17, nós vamos ver algumas coisas referentes a isso, certo, irmãos? Bom, aqui diz que a única pessoa, ser divino, que é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que veio nesta terra para a salvação, é Jesus Cristo. Aí não tem o que nós falarmos ao contrário, nem que ninguém. Mas existem denominações que dizem que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa, tá, irmão? Quer dizer que eu não estou falando já da CCB, já estou falando de outras denominações e de outros irmãos que estão se reunindo isoladamente em alguns lugares. Irmãos, vocês estão cometendo um erro. Se vocês realmente creem nas Escrituras, se vocês realmente são cristocêntricos, vocês devem ler esse versículo aqui, ó. Feito tanto mais excelente do que os anjos, também herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse? Aí colocou aqui, jamais. Quer dizer, jamais ele fez isso com anjo nenhum. Quer dizer que vocês dizem que o anjo Miguel é Jesus Cristo. Mas aqui está dizendo que jamais o Senhor chamou nenhum anjo filho. Como é que ele vai chamar? Como é que ele vai colocar Miguel sendo Jesus Cristo, irmão? Então você está dizendo que o que está escrito aqui é mentira. Então toma cuidado, irmão. Sabe o que acontece? As pessoas não estão lendo a Bíblia. E aí qualquer pessoa que tem revelação, que diz que teve um sonho, você pode ver, irmão, a maioria dessas denominações que abriram porque teve um sonho, porque teve uma revelação, você pode contar que tem coisa humana aí. Tem coisa diabólica. Pode ser aperfeiçoado? Pode ser tirado desse espírito? Pode. Pode. É só a pessoa orar e pedir para Deus expulsar isso aí e fazer uma restauração. Porque às vezes as pessoas estão ali naquele lugar, irmão, não são culpadas. Elas não são culpadas porque as pessoas ali são ensinadas a não ler a Bíblia. Isso eu não estou falando da congregação. É de um outro movimento que eu já sei aí. Certo, irmão? Porque está escrito jamais. Então se está escrito jamais, como é que você, que nasceu, tem 80 anos, 70 anos, 50 anos, você vai vir contra o que está escrito aqui? Está mais de 2000 anos atrás foi falado isso aqui. Certo, irmão? No sentido não escritural, porque lógico que o Novo Testamento ele foi escrito bem depois, né? Porém, as Sagradas Escrituras diz assim, que já existiam pergaminhos, e isso aqui foi um pergaminho que supostamente, não diz que é Paulo, mas supostamente se dá para entender pela forma literal que foi Paulo que escreveu. Porém, não está escrito que foi Paulo, nós não vamos falar que foi Paulo. Basta uma
homilética, né, que fala, e você examinando, você aprofundando, você vai perceber que tem muitas linguagens paulinas aqui, certo, irmão? Mas tudo bem, nós não temos o nome do autor desse livro, mas ele foi guiado por Deus. Então, porque o qual dos anjos disse, jamais, jamais ele vai dizer, tu és meu filho, hoje te gerei. Qual é o anjo que o Senhor falou isso? O Miguel? Não está escrito, irmão. Pois está dizendo aqui que jamais. Aí o Senhor fez uma pergunta. Aqui é uma pergunta. Tu és meu filho, hoje te gerei. Ele perguntou, quem que eu falei isso, sendo anjo? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Ele fez outra pergunta. Qual anjo que Deus falou isso? Mas ao Senhor, olha a diferença. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, quando ele mandou o primogênito, que já diz que é primogênito, é o primeiro, tá, irmão? Primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Se ele fosse colocar Miguel como Jesus Cristo, os anjos iam adorar um anjo, né? E o Senhor Jesus está bem escrito aqui no título. O Filho de Deus é superior aos anjos. Então você que acredita nisso, irmão, cuidado. Tem algumas denominações que pregam isso. Eu não vejo nisso nenhuma parte bíblica. Já li a Bíblia inteira, já estudei sobre isso. Não encontrei até hoje, irmãos. Por isso que eu aconselho os irmãos a lerem a Bíblia. Certo, irmãos? Ele não vai encontrar. O único que pode, irmão, subsistir e vencer o pecado é Jesus Cristo. Não é anjo nenhum. Mas está escrito que o Senhor Jesus virá com alarido de arcanjo, né? Que Miguel é um arcanjo. Irmãos, eu vou contar uma coisa que talvez... Por isso que é bom a gente estudar também. Quando chegava um rei, ia chegar um rei numa cidade, em Israel principalmente, existe... o chofar, que é feito de um chifre de um animal, de uma ovelha, enfim, de um carneiro, sei lá, é um chofar que chama. Aquilo ali para eles era uma trombeta. Então, quando chegava alguém, um rei que ia chegar, vinha um na frente tocando o chofar, um alarido, para que todos soubessem que estava chegando uma autoridade. Então, quando o Senhor Jesus voltar, um arcanjo virá tocando a trombeta. Os irmãos, até em Apocalipse fala sobre as trombetas que vão ser tocadas, que são várias e algumas já tocaram, sabe, irmãos? Irmãos, eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui é para todos. Eu coloco às vezes uma capa aí da congregação porque eu gostaria que os irmãos vissem também, porque eu, como tenho muitos amigos do ministério e pessoas que me conhecem, sabem quem eu sou, me ligam, conversam comigo e não veem mais eu e me convidam para ir até congregar com eles e eu não vou, entende, irmão? Eu quero deixar claro, irmãos, que eu não vou porque não tem mais como eu ir. Não é que eu não queira ir porque eu tenho raiva, porque eu não gosto, não. É porque eu conheci o Evangelho, não adianta, irmão. Você conhece o Evangelho. Quando você começa a estudar a Bíblia, você conhece o Evangelho, você vai ver que a salvação, a suficiente para nos salvar, não é a denominação. Eu quero deixar mais claro, não é nem as paredes, não é nem você estar todo dia dentro de uma igreja. Porque eu sou testemunha, irmãos, que eu visitei muitas pessoas em países e não foi com coleta, tá, irmãos? Tem mais essa, porque não me davam coleta mesmo, não gostavam que eu viajasse. Eu era pobre, mas eu sempre me preparou para me viajar. Eu viajei em lugares, irmãos, não foi para fazer turismo nem passeios. Não vou dizer para vocês que não teve num momento que eu não tirei um dia na viagem para tirar fotos em alguns lugares que podia, porque onde eu ia, muitas vezes não podia tirar fotos. Para os irmãos terem uma ideia, irmão, eu fui num lugar que eu passei primeiro na embaixada, né, na brasileira. Eu ainda eu não tinha dupla nacionalidade ainda. Eu tinha, mas não tinha tirado documento. Então eu passei naquela embaixada, irmãos, e falei onde eu estava hospedado. Eu tinha uma máquina daquelas profissional grande, estava no pescoço aqui.
Pensei que podia tirar as fotos das necessidades para que depois eu pudesse fazer algum trabalho com aquilo ali. Não para mim, mas para ajudar os irmãos lá, né? Que realmente precisava. Mas não era o embaixador que estava ali, era uma outra pessoa, um secretário. Ele disse para mim assim, ó, essa máquina sua aí, ó, cuidado, hein? Eu falei, por que, senhor? Ele falou, se você tirar foto em qualquer lugar aqui, dependendo do lugar, eles vão tacar pedra em você e vão quebrar sua máquina. Os irmãos vê que eu não fui em lugar fácil não, tá, irmão? Não tô aqui me exaltando. Eu não fui com cartão corporativo para gastar despesa, ninguém me deu dinheiro nenhum. E tinha coleta para isso, mas ninguém me deu nada. Quem me deu foi os irmãos que cooperavam particularmente, que eu agradeço a Deus até hoje. E também não estou falando mal, porque eles não me deram. Isso aí é problema deles, eles que vão se acertar com Deus. Eu fui fazer uma parte para Deus, não foi para eles. Então, problema deles. E o que eu fiz, eu não me arrependo. Então não estou falando mal, estou falando a verdade. Agora, quanto à salvação, você começa a ler a Bíblia e você vai ver, a salvação está em quem? Em Jesus Cristo. Aí não implica, você pode dizer, não implica eu sair da denominação. Bom, depende. Depende do teu posicionamento e depende também da tua cabeça. Se você tem condições de extrair só aquilo que você vê que você sente alegria, até só da leitura, tudo bem, eu não estou mandando ninguém sair, certo, irmão? Mas imagine uma coisa, você vai ficando e daqui a pouco você sente uma angústia, você sente uma aflição, você sente que você está sendo omisso, você vê alguém ser cortado a liberdade pelo simples fato de não concordar com o servo de Deus lá e pedir uma opinião e ele achar errado, achar que você está o afrontando, e ele começar a perseguir aquela pessoa e ele arruma uma forma para tirar aquela pessoa, principalmente quando é do ministério. Então você sabe tudo isso, você está vendo tudo isso, aí você diz, não é comigo, tá tudo bem. Não, irmão, e aí? Cadê o amor do próximo? Você prefere ficar num lugar está matando seu irmão, destruindo família, fazendo pessoas cometer suicídio, do que servir a Jesus Cristo? Servir a Jesus Cristo, irmão, você pode fazer, mas está difícil. Sabe por que está difícil, irmão? Porque a maioria das denominações, inclusive essa, estão já no pacto do ecumenismo. Só isso. Então é difícil você achar mesmo. Você pode achar... você vai ver aí denominações evangélicas que hoje entrou coisas malignas, diabólicas. Já a congregação ela é bem discreta. Ainda você não vê essas coisas. Mas, irmão, você sabe que tem coisas que é melhor que você visse do que você fosse pego de surpresa. Porque pode aí destruir a tua vida, pode destruir tua família, você não está tendo uma preparação. Quando você tem preparação, eu vejo irmãos aí que eu até acompanho o canal. Por que não? Não tenho nada contra o irmão. Acompanho, vejo ele lá, ele fala uma coisa, fala outra. Depois eu vou analisar e vou no original, vou buscar com alguns irmãos que estavam naquele culto. Eu não vou na internet, eu ligo pro irmão. Aconteceu um caso que o ancião pregou, apontou para uma pessoa e era tudo mentira. A pessoa levantou na hora do culto e desmentiu o ancião. Ficou muito desagradável. Agora, isso é falar mal? Não, isso não é. Se isso for falar mal, vai ficar difícil, porque todo mundo, então, ele está falando mal, porque todo mundo falou, irmão. Você podia ficar com você. Não vou ficar comigo. Quero explicar para vocês que a salvação está em Cristo. Então, irmãos, não existe outra forma de se salvar se não for através de Cristo. Não é porque você não cortou o cabelo, cada um faz o que se sente, irmão. Você tem que seguir a doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? Me explica para mim. Você não sabe. A doutrina de Cristo é você estar na integridade com Deus, é você andar dentro daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como que você ama você mesmo? Ora, eu amo a mim mesmo também. Sabe por quê?
Daqui a pouco eu tenho médico, nem vou poder demorar muito aqui. Daqui a pouco eu tenho médico, irmão. Certo? Daqui a pouco. Tá faltando pouco tempo. Daqui a pouco eu tenho médico. Eu não estou muito bem de saúde. Então, tem exames para fazer. Como eu amo a mim mesmo, eu vou lá cuidar, vou ver se eu consigo ficar mais um pouquinho aqui na Terra para poder evangelizar. Ah, mas o que você está fazendo evangelizar que quem é já batizado? Oh, irmão, não vem com hipocrisia também, aí é muita hipocrisia. Os irmãos sabem que eu era de uma outra denominação e foram me evangelizar. Então por que foram me evangelizar? E as pessoas estão voltando para a denominação, entendeu? Eu poderia voltar para essa denominação. Inclusive, eu sou considerado por uma das denominações muito certinhas, que são bíblicas, que é bíblica, está lá em Londres, e fui considerado como pregador ainda. Eu tenho até carteirinha de pregador, mas não é por isso que eu vou. Não. Eu prego Jesus Cristo, irmãos, e vou mais ou menos aonde que está mais, que prega mais Jesus Cristo. Porque perfeição eu não vou achar em lugar nenhum, certo? Agora, os irmãos, me perdoem, uma pessoa ficar pregando toda vez da mesma coisa e ainda enganar vocês, irmão, vocês não queiram saber. Vocês não queiram saber como vocês passam por enganos. E é difícil, viu, irmão? É muito difícil. Eu não posso mais voltar para esse ministério. Eu não quero mais voltar para esse ministério. Eu não quero, não é que eu não posso. Eu não quero, irmão. Sabe por que eu não quero? Eu vou explicar por quê. Mesmo que fosse me chamar, vou falar a verdade, há poucos anos atrás, ou quase no começo desse ano aí, quase eu estava voltando. Estava tudo certo para me voltar, não para o ministério, mas já para poder fazer alguma coisa. Tanto é que eu fui liberado para poder testemunhar, orar e tudo. Eu só não podia pregar, porque eu estou em outro país, aquela coisa toda, né? E falaram coisas de mim que, meu Deus do céu, até hoje eu fico espantado. Tem coisas que falam que eu vou falar para vocês, né? Só faltam eles falar que eu estava morando em Marte. O resto já falaram tudo. Eu não vou culpar o ministério. Eu tenho que ser sincero, eu não vou culpar o ministério. Aí é o povo que fala e eu não tenho nada a ver com isso, tá, irmão? Isso aí cada um que vai dar conta diante de Deus. E para mim pouco me importa lá o que falarem, o que colocarem, o que me xingarem. Eu só... Agora, quando falar da Bíblia, eu falarei também, defendendo a Bíblia. Isso não é uma pregação que eu estou fazendo aqui, certo? Então vamos voltar lá. Então, irmãos, nenhum anjo foi superior a Cristo. Então ninguém é superior a Cristo. Nenhuma obra que nós fizermos vai ser suficiente para nos salvar. Mas está escrito, irmão, que a fé sem obra é morta. Você entendeu tudo errado, porque você não leu, você só leu, não estudou. Irmão, presta atenção. O que é a obra de salvação? Sabe me dizer? É Jesus Cristo. Então, a fé sem a obra é morta. Qual obra? Obra de salvação. Porque existem muitas crenças no mundo, irmão, que tem fé em outros deuses. Então, por isso que eu falei no começo, o ancião não podia falar aquilo. Eu tenho que... A minha pregação, não interessa se o cara não está buscando o Buda, se ele não está buscando não sei quem, se não está buscando lá no islamismo, não interessa. Isso para mim não interessa, irmão. O que interessa é que tem que estar em Jesus Cristo. E tem que estudar a Bíblia. Isso é importantíssimo, irmão. Isso é importantíssimo. Quando a gente fala para estudar a Bíblia... Meu Deus, espera aí, irmãos. Um momentinho, que eu vou encerrar aqui. Tive que parar, tomar água. Mas já estou encerrando. E mesmo assim estou em comunhão com Deus, tá, irmão? As coisas não são feitas assim na brincadeira. Eu também tenho aqui um livro que vai mostrar para vocês que eu não estou desrespeitando o livro. Quero deixar claro, irmãos, porque isso aqui, as pessoas lá aí no Brasil, eles queimam Bíblia, fazem o que querem com a Bíblia, mas que esse livro aqui eles não fazem não, porque se eles fizerem, eles morrem, né? Então eles sabem que a coisa é complicada aqui. Aqui não tem esse negócio de misericórdia nesse livro aqui, é um pouquinho diferente a coisa. Eu não vou falar, não estou falando mal de ninguém e não estou expondo esse livro a nenhum ridículo, certo? Eu só quero dizer para vocês que nós temos que estudar a Bíblia, por quê? Porque tem gente
embora, biblicamente, nós entendemos que nada acontece sem ser a vontade de Deus, o erro não está na fala do pregador, mas está na colocação da mensagem que o pregador está transmitindo. Eu falar que está escrito, Deus manda te dizer como está escrito na palavra de Deus, ou como está escrito na Bíblia, por exemplo. Não cai uma folha de uma árvore. Irmão, ele até pode usar esse termo, mas ele não pode dizer que está escrito na Bíblia, porque está escrito aqui, ó. Isso aqui não é a Bíblia, os irmãos conhecem esse livro? Isso aqui é o Alcorão. Eu vou ler esse versículo aqui. Eu marquei ele aqui, irmão, com uma caneta, ó. Ó, não sei se vocês não vão conseguir ver, tá? Aqui, ó. Ó. Acho que não vai dar para vocês verem. Tá bom, irmão? Então eu vou ler aqui, ó. Nenhuma folha cai sem seu conhecimento. Nenhuma folha cai sem o seu querer, na tradução, que foi traduzido para o português. Também existem essas coisas. Nenhuma folha cai sem a vontade de Alá. É o Deus que eles chamam de Alá. Certo, irmão? Está escrito aqui. Aí o pregador vai na congregação. Ai, Senhor, perdoa, irmãos. Aí o pregador vai na congregação e diz que assim como está escrito na Bíblia, não cai uma folha de uma árvore. Isso daí, irmão, é um erro grave, irmão. Parece que não. É um erro grave, porque se tiver uma pessoa lá aqui que fala assim, peraí, eles falaram que aqui é guiado pelo Espírito Santo, que a palavra vem guiada. Isso não, aí ele chegar para você e perguntar onde está na Bíblia, você não vai achar. Eu fiz uma pesquisa sobre isso já. Vocês querem ver uma coisa, irmão? Ó. Fiz uma pesquisa, eu posso dizer para vocês, para que vocês entendam. Isso aqui além de ser uma pregação, está sendo um aprendizado, para vocês entenderem por que nós falamos isso, irmão. Certo, irmão? Ó, vejamos bem. Ó, ó. Esse versículo, que diz que não cai uma folha da árvore sem ele não permitir, irmão, ele vem, irmãos. É claro que não cai, irmãos. Pelo amor de Deus, nós sabemos que não cai. Mas ele vem da surata. Certo, irmãos? Vem da surata. Ele não vem da Bíblia. Ele pertence ao Alcorão na Surate 6, versículo 59. Certo, irmãos? E nós falarmos... o cristão, não é que se ele falar isso... Ele não está falando um versículo bíblico, ele está falando um versículo islâmico, entendeu? Está falando um versículo islâmico. É isso que eu estou dizendo para vocês, entendeu, irmão? Não é que eu estou condenando, não é que eu estou dizendo que está... Não, ele está simplesmente falando um versículo islâmico, irmãos. Como é que ele vai fazer isso se ele está pregando numa igreja evangélica? Está entendendo, irmãos? E ele vai falar um versículo que não é bíblico, que está aqui no Alcorão, né? Eu mostrei para vocês. Eu tenho o Alcorão, tenho a Torá, tenho esses livros, irmão. É bom a gente conhecer para a gente não errar. Uma vez eu estava numa reunião de ministério e um ancião falou que esse livro aqui, que eu gosto de ler, irmão, para eu aprender, né? Esse livro aqui, ó, tá bem novinho, tá vendo? Eu tenho muitos anos, mas como é que eu capricho ele? Ó, tá ali, igual a Bíblia. Eu tenho Bíblia ali que se vocês olharem, vocês vão achar que saiu da loja. Você tá entendendo, irmão? Então não misture as coisas, irmão, na pregação e não fale isso para outros. Você pode até falar, eu também falo. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, porque não cai mesmo. Só que onde que está escrito, irmão? Não está escrito na Bíblia. Isso aí é um versículo de um outro livro, mas não é bíblico, tá? Agora, que não cai, não cai. Isso eu já sei. Mas na Bíblia está escrito, não cai um fio de cabelo da vossa cabeça, se não for da vontade do Pai que está no céu. Aí está escrito na Bíblia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Irmãos, pelo amor de Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazareno, por isso que eu falo, tem misericórdia dos irmãos, tem misericórdia, irmãos, daqueles que estão passando sofrimento, que estão largados, abandonados, jogados fora, sem motivo nenhum, simplesmente porque um homem não quis aceitar, dar uma resposta e ficou bravo e cortou a liberdade dele. Quer dizer, você não vai achar salvação
dentro da sua igreja, em nenhuma igreja. Você só tem um lugar que você tem salvação, em Jesus Cristo. E para isso, ó, Bíblia. Tem que ler a Bíblia, certo, irmão? Ah, mas por que você mostrou aquilo ali? Você está lendo aquilo ali? Porque eu tenho que te ensinar. Eu não sou professor, mas eu tenho que te ensinar. Porque senão você vai ficar falando coisa errada dizendo que é Deus. E o mentiroso não entra no reino dos céus. Ah, mas eu não sabia. Mas agora você está sabendo. Certo, irmão? Agora você aprendeu que não pode falar. Então, irmão, cuidado. Cuidado. O Senhor Jesus vem vindo aí. Tem muita gente dizendo aí que a Bíblia não é a Bíblia, que ela contém a palavra de Deus. E olha o respeito. Olha a diferença. A Bíblia, vocês estão falando, estão menosprezando ela. Vai falar com o muçulmano menosprezando esse livro aqui, vai. Eu duvido que você tem coragem. Você vai ser covarde e não vai ter coragem. Sabe por quê? Porque você tem medo. Eu já fui lá, já preguei para eles, irmão. Eu sei que é perigoso e eu corri risco de vida. Eu não sou corajoso, mas Jesus Cristo estava comigo. Porque eu creio em Jesus Cristo, irmão. Eu apresentei Jesus Cristo, não apresentei igreja, nem placa de igreja. Eu apresentei o Cristo ressuscitado, que deu a vida por mim e que só Ele pode salvar a mim e a tua alma. Por misericórdia, não é por fidelidade nenhuma, porque não existe homem fiel. Ah, mas o Senhor falou sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. O Senhor é o Senhor, Ele pode falar o que Ele quiser. Isso nós não temos nada a ver, Ele é o Senhor. Se ele não perdoou Davi? Se fosse hoje na congregação, Davi estava sem liberdade e não podia mais ser rei. Aí eles dizem, não, é porque naquele tempo era lei. Mentira, isso aí é um arranjo. Certo, irmão? Sabe por que é um arranjo? Porque está escrito que eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Está aqui na Bíblia. A pessoa tem que se humilhar. Se ela se humilhar e ela alcançar, ela for predestinada a alcançar a misericórdia de Deus, Deus perdoa ela e acabou. Não é ancião que vai dizer que é para mudar de loja, que é para mudar não sei da onde. Irmão, para começar esse termo aí, loja, é um termo meio estranho. Porque todas as lojas maçônicas, todas as casas maçônicas chamam de loja. E também chamam de irmandade. Tá, irmão? Isso é muito estranho. Eu não vejo igreja nenhuma usar esse termo. Tudo é irmãos, irmãs. Mas a única igreja que eu conheço que usa irmandade é a congregação. Agora, não estou falando mal. Eu estou falando a verdade. Creia em Jesus Cristo, leia a tua Bíblia, leia a Bíblia e leia a Bíblia. O tema que eu vou colocar é leia a Bíblia. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e que o Senhor possa iluminá-los e vocês possam ler a Bíblia. Mas eu não sei ler, irmão. Pede para o teu neto baixar uma Bíblia em áudio no teu telemóvel, no seu celular. Que você mexer no celular, às vezes você sabe, mas não sabe mexer na Bíblia. Então abaixa uma Bíblia em áudio. Aí você põe isso aqui chama aqui chama orocular, mas é fone de ouvido. Você põe isso aqui, aí você consegue ver a Bíblia inteira ali, sem precisar ler, tá bom? Então guarda isso no teu coração. O meu desejo não é mau, o meu desejo é bom. Eu vou ter que combater isso. E quanto mais eu combater, graças a Deus, já teve almas que me ligou e entenderam, estão congregando em outro lugar que só fala da Bíblia. E a irmã está super satisfeita, tirou um peso do coração dela, porque estava debaixo de um jugo humano. E eu vi o ancião que ao invés de pregar, vem, nós vamos te ajudar, nós vamos tentar te... Não, joga fora, vai para o inferno. Quer ir para o inferno? Vá. Quer ir para outro lugar? Vá. O Senhor Jesus perdoa, mas nós não perdoa. Onde é que está? Se vocês não perdoam, vocês não têm Cristo. Se vocês não perdoam, vocês não têm o Espírito de Deus. Já perderam, já. Porque o Senhor Jesus falou assim. O Senhor Jesus falou assim, perdoai. Ele falou, perdoai. Ele disse, ele mesmo falou, se o teu irmão pecar contra ti, perdoai-o. Aí alguém perguntou, quantas vezes, Senhor? 7? Eu não vos digo 7, mas eu digo 70 vezes 7. Num dia, se ele fazer isso. Agora, mas ele pecou contra Deus, você viu? Aí que está o problema, você não viu nada, você escutou, você nem sabe nada e você vai julgar o teu irmão. Eu conheço pessoas, irmão, que fazem cada perguntas absurdas pra gente, sabe? Pessoas que já casaram 3, 4 vezes e tá com liberdade porque é amigo do ancião, ou porque conseguiu, forçado, tá? E vem perguntar para mim coisas da minha vida particular, que eu tô com a minha esposa. Certo, irmão?
Essas pessoas estão lá e se acham que só porque estão dentro de 4 paredes, eles são melhores. Irmão, vocês podem marcar, que eu vou falar. Vai sair mais gente da congregação. E vão procurar igrejas bíblicas. E se não tiver igreja bíblica nenhuma, não tem problema. Tem a Bíblia na sua casa? Tem. Você vai se reunir na sua casa, onde for, a igreja vai voltar a ser a igreja que era a igreja primitiva, a igreja de Cristo, a igreja que não tinha nome, que nem nós estamos fazendo, se reunindo em nome do Senhor Jesus. Só isso daí, irmão. Sem colocar tropeço, sem colocar nada. E Deus é que vai operando, e eu não sou presidente de ninguém, já ordenei ancião, e um está trabalhando aqui, outro está trabalhando lá, e eu só ligo quando Deus prepara. Às vezes tem uns que eu nem faz tempo que eu não ligo, porque motivos até mesmo de esquecimento, mas eu amo do mesmo jeito. Eu só sei que está indo bem, que Deus está abençoando, é as notícias que eu sei que vem outro me contar. Então, irmão, e outros estão semeando a semente, estão trabalhando, e o outro está fazendo vídeo, e o outro está trabalhando de outro jeito. Todos estão trabalhando. Se alguém quiser batizar, vem pedir para mim batizar, já batizei, irmão, já batizei. E agora tem essa igreja aqui que eu estou indo de vez em quando, e de repente, se eu não puder por causa da minha enfermidade, eu pego, levo lá e pronto. O importante é que crê em Jesus Cristo e que a palavra seja cristocêntrica. O resto, irmão, não tem igreja perfeita. Agora, ficar num lugar exclusivista e dizer que os outros vai tudo para o inferno e achar que nós estamos falando mal de nós, irmão, pelo amor de Deus, vocês cansaram de falar mal dos outros. É porque você é nova, talvez não conheça. Mas quem é mais antigo sabe que eu estou falando a verdade, tá bom? Deus abençoe a todos. Agora, eu vou dizer para vocês que não fiquem com raiva de mim, porque se eu estou fazendo esse discurso novamente, é porque eu amo vocês, certo? E vou dizer para vocês, se quiserem ficar, fiquem, problema de vocês, cada um cuide da sua vida, mas eu tenho o dever de lutar pela alma. Ah, vai pregar o evangelho em outro lugar. Irmão, eu estou pregando para vocês porque vocês não conhecem o evangelho. E para mim é fácil, aí já está cheio de gente que não sabe nada da Bíblia. Eu não sei também, estou aprendendo, não estou me exaltando. Mas eu pelo menos um 0, alguma coisa por cento eu aprendi, né? Bem pouquinho. Aprendi por Jesus Cristo. Não pela minha capacidade, não pela minha intelectualidade. Não, eu não tenho nada disso. Eu sou um miserável, sou pó, eu não sirvo para nada, irmão. Eu sou um trapo. Mas quando o Senhor quer, irmão, ele pega esse trapo e põe um detergente, põe alguma coisa e passa ali e limpa. Até o trapo, às vezes, Deus usa ele, tá? Então, você me considera um trapo? Louvado seja Deus. Eu quero ser um trapo para limpar, nem que seja alguma coisa para poder entrar no céu. E estou esperando na misericórdia para poder entrar junto. Porque eu nunca vou bater no peito que eu sou capaz, que eu sou fiel. Eu não sou fiel em nada. Eu sou fiel, sabe em quê, irmão? Que eu gosto só em louvar a Deus. Isso aí eu não vou dizer que eu sou fiel, porque isso aí, irmão, é uma coisa que eu mais gosto na minha vida. Ou se tivesse um violão, ou se tivesse alguém tocando. Ah, isso aí sim, fidelidade em tocar, em cantar. Irmão, na minha casa era cheio de gente cantando. Hoje eu sinto falta, mas isso não é nem fidelidade, né? É gosto, né? Eu não sou fiel em nada. Fiel é Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, irmão. Amém e amém.